Agora que você já sabe em qual classe o seu cartório se encaixa, chegamos em um dos pontos mais importantes do provimento 213, os prazos e, principalmente, a ordem correta de adequação. Depois da classificação, você já sabe a sua classe, um, 2 ou 3. Agora você precisa saber o que fazer. Em cada classe tem exigências específicas, prazos próprios e requisitos técnicos distintos. Então, o principal é você saber em qual ordem eu devo fazer tudo o que eu preciso para poder me adequar ao provimento. O erro mais comum, fazer tudo fora de ordem. Às vezes você deve pensar: "Ah, Gustavo, eu vou comprar todos os equipamentos, vou fazer tudo do meu jeito aqui, vou comprar o mais barato primeiro, vou esperar um pouquinho, depois comprar o mais caro." Não, isso é um erro muito comum e que pode ocasionar gastos desnecessários e até mesmo erros no processo de adequação. Começar pela parte de tecnologia antes da governança, ou seja, adquirir equipamentos, contratar empresas, soluções, sem antes ter a sua governança implementada no cartório. É um erro muito comum e que pode garantir muitas falhas durante o processo de adequação. O provimento ele trabalha com dois tipos de prazo. Prazo inicial, que é o prazo da primeira etapa, você concluir a governança, infraestrutura mínima e tudo que deve ser cumprido ao longo do início do processo. E, novamente, para cada classe de cartório tem um prazo inicial. A classe 3, que é a mais exigida, ela tem um prazo de 90 dias. O prazo total seria o prazo para você finalizar toda a adequação do cartório. E, novamente, todos os cartórios, cada dependente da classe, tem um prazo total para cumprir o provimento. A classe 3 tem um prazo menor e a classe 1 tem um prazo maior. Primeiras etapas. O prazo de conclusão das etapas 1 e 2. Para a classe 3 são 90 dias, para a classe 2, 150 dias e para a classe 1, 210 dias. Então, todos os cartórios têm esse prazo inicial para cumprir as etapas 1 e 2 do provimento 213. Essas etapas são as mais básicas, mas também as mais importantes, que são a parte de documentação e infraestrutura mínima. O prazo completo de adequação para o classe 3 são de 24 meses, o classe 2 de 30 meses e o classe 1 de 36 meses. O prazo total, o cartório tem que estar 100% cumprindo o provimento no final desse prazo. Ou seja, você tem um prazo de adequação inicial, que é a infraestrutura mínima que o cartório deve garantir, e no final desse prazo, do prazo total, você tem que garantir que toda a infraestrutura do cartório já esteja adequada ao provimento. Pessoal, é importante entender que não é para ser tudo feito de uma vez. O provimento 213 ele é um processo feito em etapas, ou seja, o que é para ser feito agora é o que é realmente exigido, que é o prazo inicial, que é aquelas exigências iniciais de documentação e infraestrutura mínima. O restante pode ser feito ao longo prazo. Existe uma ordem obrigatória de adequação, ou seja, primeiro ponto, governança. Você tem que fazer as políticas de controle e a documentação do seu cartório. Segundo ponto, infraestrutura, ou seja, você precisa ter uma base física e lógica de infraestrutura de TI para que seu cartório possa se adequar. A etapa 3, a segurança de dados, ou seja, nessa etapa você precisa garantir que todos os seus dados estejam seguros com backup e segurança de rede. Parte 4, auditoria e logs de monitoramento. Nessa etapa, você tem que garantir que tudo que tem no seu cartório de arquivos e de sistemas estão protegidos por logs de monitoramento e auditoria, ou seja, saber tudo que foi feito em cada função, em cada sistema do seu cartório. Você precisa saber se um usuário excluiu um arquivo, se ele criou um arquivo, se ele editou um protocolo, se ele mexeu, quem mexeu. Então, isso tudo precisa estar relatado. E evidência. Esse ponto você precisa evidenciar que tudo que foi feito nos pontos anteriores está documentado, funcionando e testado. Bom, tudo começa pela governança. Aqui você define quem é o responsável, quais são as políticas, como os acessos funcionam e quais são as regras. A política de segurança da informação ela é um documento formal com diretrizes e responsabilidades de segurança de todos os fornecedores, funcionários. Os responsáveis devem ser definidos. Você deve fazer a designação formal dos gestores e responsáveis técnicos pela segurança da informação do cartório. Controle de acesso, ele é o mapeamento de quem acessa o que no seu cartório, ou seja, quais usuários têm acesso ao sistema, o que ele acessa em cada sistema, o que ele tem acesso de arquivos do seu cartório. E, por último, a base documental. A base documental é o conjunto de normas, registros e procedimentos que sustentam toda a conformidade do seu cartório ao provimento. Sem a governança, nada vai funcionar corretamente. Etapa 2, a estrutura mínima. Aqui você precisa garantir que toda a estrutura de TI, eletricidade e segurança do seu cartório esteja funcionando e adequada. Precisa garantir que a sua energia esteja distribuída no cartório de forma adequada, com projeto elétrico, quadro de energia,
disjuntores, clampers de segurança, anti-surto, aterramento. Você também precisa garantir a parte de no-breaks do seu cartório. Não adianta só ter energia distribuída de forma adequada se você não vai garantir que o seu cartório funcione caso tenha uma queda de energia ou um surto de energia. Então, você precisa garantir que o seu cartório todo tenha no-breaks, tanto na parte de servidores quanto na parte de computadores, e garantir uma estrutura mínima desses no-breaks, que eles vão segurar por um prazo mínimo exigido toda a sua estrutura funcionando. A gente gosta de sugerir o prazo de 30 minutos, que o provimento também coloca lá que é o prazo sugerido de 30 minutos mínimo, né, para o seu cartório funcionar, caso tenha algum surto de energia, alguma queda de energia. Ambiente físico. O ambiente físico, ele trata mais sobre o controle de temperatura dos seus equipamentos, ou seja, o seu CPD precisa ter uma temperatura mínima, ele precisa estar refrigerado com ar-condicionado, garantir que os equipamentos funcionem de forma correta nessa temperatura. O acesso a esse local, ao seu CPD, precisa ser restrito e garantir a proteção desse acesso, seja por fechadura com digital ou tranca com chave, que seja, desde que essa chave fique num local restrito, né, a pessoas restritas poderem acessar esse local, ou seja, seu técnico de TI, o oficial do cartório, algum funcionário do cartório que fique responsável por esse setor. A internet, o cartório deve garantir que a internet seja adequada, com o link mínimo exigido no provimento e com estabilidade. E caso essa internet pare de funcionar, garantir uma redundância para essa internet, para que o cartório não fique parado. PCN e o PRD. O PCN é o plano de continuidade de negócios, o PRD é o plano de recuperação de desastres. Ou seja, o PCN é tudo aquilo que deve ser feito caso o cartório tenha alguma falha, alguma parada. Por exemplo, o cartório parou por causa de energia, está sem energia no cartório. Qual é o processo que eu devo executar caso isso aconteça? E o plano de recuperação de desastres é tudo aquilo que deve ser feito depois de ocorrer algum desastre no cartório. Por exemplo, perdi meu servidor, não funciona mais meu servidor, queimou meu servidor, o que eu preciso fazer caso isso aconteça? Qual o prazo que eu vou precisar para poder reestruturar toda a minha estrutura para que volte a funcionar meu servidor? Então, isso deve estar relatado tanto no PCN quanto no PRD. Sem estrutura, não existe operação estável. Então, é preciso garantir todos esses itens para que a sua estrutura, para que a sua operação do cartório seja estável, né? Só depois disso entra a parte de segurança. Na parte de segurança, nós temos 4 pilares. O backup, que é a cópia de segurança regular e testada com armazenamento externo e local e com a política de retenção desses dados. Ou seja, você precisa ter um backup confiável, que você tem um curto espaço entre uma rotina de backup e a outra, para garantir que você perca o mínimo possível de dados e que esse backup possa ser testado, restaurado e comprovado que ele realmente funciona. O Firewall é o controle da sua rede. O Firewall vai garantir o bloqueio de acesso a sites, juntamente com o proxy, né? Ele vai garantir a segurança contra tentativas de invasão, vai garantir a segurança da sua rede local, vai fazer a filtragem de ameaças externas. Então, o Firewall é a proteção da sua rede de internet. Criptografia. A criptografia exigida é a criptografia de dados em trânsito, ou seja, tudo que sai do seu cartório e vai para algum site, vai para algum servidor externo, vai para algum servidor em nuvem, os dados que são trafegados entre o seu cartório e o destino final devem ser criptografados para que não sejam roubados nesse trânsito. Então, isso é a exigência de criptografia que exige no provimento. E a proteção dos endpoints. Os endpoints são as estações de trabalho dos seus funcionários. Então, todas as estações devem estar com antivírus, controle de acesso, controle de permissões. Um funcionário, por exemplo, ele não pode conseguir usar o computador dele do cartório, de uso do cartório, como se fosse o computador da casa dele. Baixar arquivos, baixar fotos, imagens, fazer trabalhos que não sejam do cartório. Então, o computador, a estação de trabalho, o endpoint do cartório, deve ser usado único e exclusivamente para o trabalho do cartório. A segurança, ela não é uma ferramenta, ela é um processo. Então, todos os processos de segurança devem ser executados para que garanta a segurança do seu cartório. A quarta etapa é a auditoria. Depois disso tudo, de você monitorar, de você garantir a segurança, de você fazer a documentação, você precisa auditar tudo que foi feito. Ou seja, você precisa ter log de todos os eventos e serviços do seu cartório. Precisa ter um monitoramento constante, o acompanhamento da infraestrutura. Você precisa testar tudo que foi feito. Então, todos os backups, as rotinas de segurança do seu firewall, todos os no-breaks, toda a estrutura de energia elétrica, precisa ser testada e assegurada que realmente funciona. E as vulnerabilidades precisam ser analisadas. Precisa ter uma análise de vulnerabilidades constante do seu cartório para garantir que ele esteja realmente seguro.
Se você não monitora, você não sabe se realmente está funcionando ou não. E aqui vem a etapa de evidências. Tudo que você fez deve estar evidenciado e documentado. Se não estiver documentado, isso não existe para o CNJ. Ou seja, tudo que você fez agora, você tem que documentar. Eu coloquei alta disponibilidade no meu cartório, eu preciso documentar que isso realmente existe, que realmente funciona. Eu tenho backup local, backup em nuvem, eu tenho todos os logs dos acessos dos meus funcionários, eu tenho um bloqueio de acesso a sites, tenho firewall, tenho proxy. Não adianta você ter. Você tem que documentar e evidenciar que você realmente tem. E um erro muito comum que acontece: o cartório compra servidor, instala o firewall, contrata a empresa de TI, está com tudo lá e acha que está cumprindo 100%. Só que o primeiro passo é garantir a documentação do cartório. Não adianta ele ter todos os equipamentos se não tiver documentado. Então é muito importante se ater à documentação. O CNJ não quer saber quantos servidores você tem, se o servidor é novo, se é antigo, se funciona, se não funciona. Ele quer que isso esteja documentado e evidenciado. Então é muito importante, primeiro passo, fazer a parte de documentação do cartório. Bom, sem ordem não existe conformidade. Então, o provimento 213 ele não é um checklist livre, ele é uma estrutura sequencial e interdependente, ou seja, cada etapa depende da etapa anterior. Por isso que lá atrás, nos slides, eu coloquei as etapas que devem ser feitas o processo de adequação. Então, você tem que seguir todas as etapas. Você não tem apenas que cumprir cada etapa de forma dependente. Por exemplo, Gustavo, eu não tenho dinheiro agora para colocar alta disponibilidade no meu cartório aqui para poder garantir alta disponibilidade. Mas espera aí, você já fez a documentação? Você já fez o plano de contingência, o plano de recuperação de desastres, a segurança da informação? A política de segurança da informação, né? Você já fez tudo isso? Por que você está comprando os equipamentos primeiro, antes de fazer essa parte de documentação? Então é importante você garantir a infraestrutura mínima, mas é importante também você garantir a parte documental do seu cartório. Na prática, a diferença é clara. Cartório que começa pela segurança normalmente tem retrabalho, ou seja, contrata um antivírus, instala um firewall, configura backup, depois descobre que não tem política de segurança da informação, os controles não estão alinhados, as diretrizes não estão alinhadas, ele vai precisar refazer tudo e às vezes alguma ferramenta, algum equipamento que ele comprou não vai ser adequado para a estrutura que ele precisa ter. Então é importante primeiro começar pela governança, pela documentação, para depois fazer a parte física do cartório. Lembrando que seu cartório já tem a parte física feita do provimento 74, a parte física em si do provimento 74 ela já é quase que a parte mínima do 213. Então você tem que se ater também à segurança, lógico, você não pode deixar de fazer, só que para o provimento, a parte mais importante é a documentação. Tá? Do lado direito eu coloquei aqui, o cartório começa pela governança. Ele define a política, nomeia os responsáveis, mapeia os acessos e a partir daí, com tudo mapeado, ele consegue definir quais equipamentos serão os melhores para se encaixar na sua infraestrutura, para que ele não tenha perda de equipamentos comprados subdimensionados, que às vezes ele precisaria de um equipamento melhor e compra um equipamento mais barato, que achou que ia atender, mas não vai atender. Então, sempre começando pela parte da governança, você vai garantir que você não tenha retrabalho, não tenha perca de equipamentos que você às vezes comprou achando que ia ser suficiente, mas não é. Por que seguir a ordem? Então, é muito importante seguir a ordem. Vocês viram que eu falei isso várias e várias vezes aqui nessa aula. É porque seguindo essa ordem você vai evitar retrabalho, vai reduzir custos e vai garantir 100% da conformidade. E aqui eu coloquei um resumo do que você precisa lembrar. E existem prazos diferentes, prazos iniciais e prazos finais de adequação para cada classe. Então, mediante a sua classe, você tem um prazo para poder executar o provimento 213. Existe uma ordem obrigatória: governança, infraestrutura, segurança, auditoria e evidências. Essa ordem não é opcional, ela é obrigatória pelo provimento. Seguir essa ordem, você vai evitar erros e custos desnecessários. E agora que você entende os prazos e a sequência, o próximo passo é entender a base de tudo isso. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a governança, LGPD e a base normativa do provimento 213. E eu te vejo na próxima aula.